Primeiramente, quem tá aí contra a extrema-direita, eu peço que se inscreva no canal para ajudar a fortalecer aqui a luta, porque, ó, a extrema-direita tá começando aí a se organizar com o apoio da imprensa. Na semana passada foi Silas Malafaia. Essa semana foi o Valdemar Costa Neto quem teve aí meia hora para sair mentindo em rede nacional na Globo News. E durante essas mentiras ele acabou causando briga aí com o Bolsonaro. O que está acontecendo é o seguinte: o Valdemar foi avisado que ele e o Bolsonaro serão presos. O Malafaia também foi avisado. Então ele e o Malafaia trataram de se descolar do Bolsonaro. E aí a Globo News deu espaço para os bandidos de extrema-direita tentarem ali passar pano para eles mesmos e até para o Bolsonaro. É uma loucura o que está acontecendo. Você vê que virou realmente o gabinete do ódio do Tarcísio aí. Qualquer um que seja de esquerda, com ou sem alcance, não tem possibilidade nenhuma de ser chamado lá para falar meia horinha. Mas quem é de extrema-direita é chamado lá e é tratado muito bem, inclusive, como se nem fossem criminosos. O Valdemar, ele foi lá e ele tratou ali de tentar se salvar da prisão. Ele fez a mesma estratégia do Malafaia, ele usou a mesma coisa, que é o Malafaia chegou e começou a brigar com o Bolsonaro e se desencilhar. Falou, tô brigando e tal, o Bolsonaro tem seus posicionamentos, mas o Bolsonaro tá errado em muita coisa. Ó. A gente tem que vir aqui pro lado do que o bolsonarismo chama de sistema. A gente tem que ser mais centrão um pouquinho, a gente tem que aí convergir com essas forças aí. E essas forças que o Malafaia diz são forças ligadas ao Tarcísio de Freitas, ao Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, ao mercado financeiro. O Bolsonaro não quer. Já o Valdemar Costa Neto foi lá e falou a mesma coisa. Uma fala do Valdemar Costa Neto irritou muito o Bolsonaro. O Valdemar citou e criticou o Bolsonaro publicamente, dizendo que, olha, eu gostaria de fazer alianças com o Centrão, porque tem muita gente boa aí em vários estados. Tem estados em que o bolsonarismo não é muito forte. Ele citou até o Maranhão como exemplo. Mas o Bolsonaro não quer. Quem não quer que o PL vá mais para o centro é o Bolsonaro. E aí a gente fica preso aí à extrema-direita. Ou seja, ele está chamando o próprio partido de extrema-direita. Lembremos que o Bolsonaro se autodenomina conservador. Você nunca vai ver um bolsonarista raiz se autodenominando extrema-direita, extremista. Não, conservador. Inclusive a Folha de São Paulo, desde 2018, proibiu seus articulistas e seus jornalistas de se referir a Bolsonaro e aos bolsonaristas como sendo extrema-direita. Porque não pode dizer que eles são extremistas. A Folha chegou em 2015 e 2016 a se referir a petistas como extrema-esquerda e como extremistas. Mas o bolsonarismo não pode ter ali a pecha de extremista. Pô, vai melindrar o bolsonarismo? Não pode. A Folha que, no ano passado, demitiu quase todos os seus jornalistas um pouquinho mais progressistas e começou a contratar gente aí extremamente fascista. A Globo News não demitiu ninguém, mas começou aí a dar mais espaço a fascistas e até contratou aí um fascista, que é o tal do João Pinheiro, que é parte integrante do gabinete do ódio do Tarcísio. E aí o que acontece? Eles começaram a dar espaço aí para essa corda. O Bolsonaro ficou bravo. O Bolsonaro, eu já mostrei aqui o vídeo em que o Bolsonaro ele rebateu o Valdemar Costa Neto e ele falou que, olha, quem manda no partido sou eu, quem vai fazer aqui, eu vou apoiar quem eu quiser. Em 2026 eu não vou apoiar ninguém se eu estiver inelegível. Ou seja, se eu estiver inelegível, eu saio da política, diz aí o Bolsonaro. Isso o Bolsonaro falou em resposta ao que o Valdemar falou em outro veículo do Grupo Globo. O Valdemar falou o seguinte, eu vou ler a fala do Valdemar no O Globo, que irritou o Bolsonaro. Depois eu vou ler uma fala do Flávio Bolsonaro, que vai no mesmo sentido, mas o Bolsonaro não xingou o Flávio, ele xingou o Valdemar. Então os dois estão brigando aí e o Valdemar está conseguindo o que quer, que é se desencilhar do Bolsonaro. Opinião do Thiago, teatro. Vai vendo teatro e eu vou te mostrar o tamanho do desespero deles. O Valdemar diz o seguinte, o primeiro da fila é o Tarcísio de Freitas, mas temos o Eduardo Bolsonaro também, para disputar 2026. E eu vou colocar a fala inteira dele. Eu acho que o Bolsonaro ainda vai ser candidato. Quando o Lula estava preso, vocês achavam que ele ia ser candidato? Ninguém achava no Brasil. Mas eu acho que vai ter uma saída Bolsonaro. A gente vai botar para votar anistia. O candidato nosso é o Bolsonaro. Seria o melhor para nós. Mas diante da inelegibilidade, o número 1 é o Tarcísio. Fala do Valdemar.
O Bolsonaro foi lá e rebateu com um vídeo que eu mostrei aqui faz poucos dias. Eu vou mostrar aqui um trechinho, vai. Vocês, bandidão. É um partido diferente. E outra coisa, deixar bem claro. Eu sei que não sou nada no partido, agradeço muito o Valdemar, sempre de honra. Mas candidato para 26 é Jair Messias Bolsonaro. Estou elegido por quê? Porque me reuni com embaixadores? Ele tenta se defender e tudo mais, fala que ele é o candidato. Pois bem, a extrema-direita começou a gostar do que falou o Bolsonaro, porque começou a ver, finalmente o Bolsonaro tá batendo o pé na porta e tal. Eu vou te explicar aqui o teatrinho do Bolsonaro e o tamanho do desespero dele e do Valdemar. O Valdemar tá tentando se descolar do Bolsonaro, porque o Valdemar percebeu que ele vai ser preso, mesmo do Malafaia. O Bolsonaro tá fazendo teatrinho brigando com o Valdemar, por quê? Porque o Bolsonaro também sabe que vai ser preso, mas o Bolsonaro, ele percebeu que o principal motivo para a tal da prisão dele é o fato de que ele não é hoje mais o líder da extrema-direita. A extrema-direita prefere o Marçal. E o Bolsonaro foi tido como um cara que, abre aspas, se rendeu ao sistema. E aí ficou ruim para o Bolsonaro. Saiu uma pesquisa mostrando o Marçal na frente do Tarcísio para 2026. Isso apavorou todo mundo. Então, a Globo chamou o Valdemar para o teatrinho. Vem, Valdemar, vem fazer teatro aqui na Globo. E o Valdemar foi lá na Globo, Globo muito famosa aí pela sua teledramaturgia, chamou o Valdemar. Valdemar foi lá, falou, Valdemar negou que o Eduardo Bolsonaro vá ser presidente do PL, disse que tinha uns rumores ainda que o Eduardo Bolsonaro ia ser presidente do PL, cheguei até a falar aqui, porque aí o Valdemar ele ia poder voltar a falar com o Jair Bolsonaro, porque ele não era mais presidente do partido. Então eu falei que isso era ridículo, porque o Valdemar não pode falar com o Bolsonaro porque os dois estavam tramando golpe de Estado em 2022 e o Valdemar foi parte disso. Ele pode fazer o que quiser de agora em diante. Ele não pode falar porque os dois são investigados no mesmo inquérito. É por isso. Aí o que acontece? O teatrinho é o seguinte. O Valdemar vai lá, ele se descola do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro começa a falar que não gostou disso, que olha só o que o Valdemar tá fazendo, Valdemar quer que eu me renda ao centrão e tudo mais. O Valdemar coloca o PL como um partido que não é extrema-direita, ele classificou o Bolsonaro como extremista, mas o partido dele não é. O partido do Valdemar vai para a base do Tarcísio, que é o que a Globo sonha, PL 100% na base do Tarcísio, já são aliados, mas aí fica no colo do Tarcísio, porque afinal o Valdemar quer ir pro centrão, e o Bolsonaro, olha só o que o Bolsonaro faz. O Bolsonaro, quando ele vai pra cima do Valdemar e diz que não, eu não vou me aliar ao centrão, tudo mais, e quando o Valdemar fala isso, fala, o Bolsonaro é que não quer, a reação do bolsonarismo é essa aqui, ó. Comentário mais curtido no vídeo que eu te mostrei no Twitter. Será que o capitão finalmente acordou? Chega, porra! Queremos a direita de verdade, longe da prudência e sofisticação do centro. Aí todo mundo, parabéns, acertou muito. Aí todo mundo em cheio. Aí o pessoal falando. Aí o outro falou, e agora, Valdomínios e Nunetes? Quem são os traíras? Falando, olha, o Bolsonaro tá aí conosco, vamos lá. Aí o pessoal, não pode esperar até 2026. Essa ditadura tem que acabar logo. Aí alguns vão falar, mas Thiago, por que a Globo ia estar interessada em ver o Bolsonaro sendo aí, tomando novamente protagonismo da extrema-direita? Aí eu digo, por quê? Porque o que estava acontecendo era o seguinte, o Marçal tomou os extremistas do Bolsonaro. E o Bolsonaro ficou com uma parcela da extrema-direita que não é tão extrema mais, e que é a minoria. Tanto é que o Bolsonaro, mesmo apoiando o Tarcísio, todo mundo sabendo disso, o Tarcísio fica atrás do Marçal. Se o Bolsonaro volta a ser o cara antissistema, o Bolsonaro retoma boa parte aí da extrema-direita que ele perdeu para o Marçal, e aí quando ele apoiar o Tarcísio lá na frente, o pessoal vai falar, pô, se o capitão tá apoiando, vamos junto, pô, o Tarcísio é dos nossos. O Marçal deve ser um traidor. Aí tem tempo aí de quê? De primeiro, tornar o Marçal inelegível, segundo, talvez até prisão do Marçal, que é um bandidão mesmo, que seja preso, e de minar o Marçal e bater forte no Marçal. É extremamente importante pro pessoal do Tarcísio, e a Globo é o gabinete do ódio do Tarcísio, ali vários dos jornalistas são integrantes desse gabinete, que o Bolsonaro continue sendo o grande líder dos maiores extremistas do Brasil. Por quê? Porque os maiores extremistas do Brasil, esse pessoal que é realmente fascista, segundo pesquisas, e aí a gente vê até, eles são entre 12 a 20% da população. E se você vê, 18% já dizem que votam no Marçal. Quer dizer, quase todos eles foram pro Marçal. É muito voto que o Tarcísio está perdendo. O Tarcísio não vai nem para o segundo turno.
Então, o Bolsonaro fazendo isso, ele racha novamente. Você viu aí nos comentários vários extremistas dizendo: tem que acabar agora a ditadura, isso, o capitão acordou, vamos pra cima, queremos a direita sem o centro, ou seja, queremos a extrema direita. Isso que eles querem. Porque aí o Bolsonaro, ele não precisa retomar todos esses que o Marçal tomou dele, não. Ele precisa só tomar o suficiente para que eles apoiem o Tarcísio lá em 2026, a mando do Bolsonaro. É isso. Então, Valdemar e Bolsonaro fazendo um teatrinho, só que no meio desse teatrinho bateu o desespero no Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro viu o seguinte: o teatrinho é muito bom, só que o teatrinho envolve a prisão dele, Bolsonaro. O Valdemar deve ser preso? Até deve, só que o Valdemar tá tentando de tudo para se adequar ao tal do sistema, achando que não, ó, vão me salvar lá na frente. Inclusive, teve uma atualização da matéria do UOL que mostra um relatório aí da Procuradoria-Geral da República mostrando que o Valdemar e o Bolsonaro cometeram um crime e que quando eles ali contestaram o resultado da eleição em 2022, eles estavam ali tramando já o 8 de janeiro, aquilo já era tramóia para o 8 de janeiro, e que as duas coisas têm ligação, ou seja, está acusando formalmente, frontalmente e formalmente, porque é um documento sigiloso oficial para o Alexandre de Moraes, dizendo: os dois tramaram o 8 de janeiro, eles são os mandantes disso aí. Pode ter mais mandantes? Pode até ter, mas dois dos mandantes são eles. Ou seja, vai dar ruim para os dois. Na atualização da matéria, o Valdemar respondeu. Quando eu fiz o vídeo passado, eu não tinha respondido. Agora respondeu. O Valdemar disse que ele acredita que o Procurador-Geral da República vai se convencer que ele, Valdemar, não teve aí participação na trama do 8 de janeiro. Ou seja, o Valdemar acha que ele vai fazer um movimento aí junto com o centro, ele vai colocar o partido dele aí mais pro centro, e que o partido dele vai ficar junto com o Tarcísio ali, e que aí isso vai salvá-lo da prisão. E joga o Bolsonaro pra jaula. O Bolsonaro percebeu isso depois de um tempo e falou: peraí. Nananina, não. O quê? Eu que me ferro? Só pra cima de mim? Não. Por isso que o Bolsonaro foi lá, fez a parte dele, que já era esperada pelo Valdemar e pelo pessoal do Tarcísio, que o Bolsonaro ia fazer isso, que ele ia se irritar. E o Bolsonaro falou: aí a parte que não esperava, ele falou: então não vou apoiar ninguém. Não apoio ninguém, então dane-se. Não vai ter nem Tarcísio. Não tem nada de Tarcísio. E aí alguns falam: mas peraí, Thiago. O Bolsonaro, ele realmente ficou bravo com o Valdemar, porque o Valdemar falou que o número 1 da fila é o Tarcísio. Agora eu vou te ler a fala do Flávio Bolsonaro, um dia antes do Valdemar, para o Metrópolis também, e para o Guilherme Amado, que é um jornalista que o Bolsonaro chamaria de comunista. Vamos ver. Flávio Bolsonaro. Os nomes que são colocados são do Tarcísio, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Romeu Zema. A minha avaliação é que hoje o nome mais bem posicionado seria o do Tarcísio, não só pelas pesquisas que a gente já fez, que mostram que ele tem uma largada maior. O nosso eleitor sabe que o Tarcísio é de direita, foi um baita ministro do Bolsonaro. Por que o Bolsonaro não explodiu contra o Flávio? Então o Flávio dizer que o candidato para 2026 é o Tarcísio? Ok para o Jair. Agora, o Valdemar dizer que o candidato para 2026 é o Tarcísio, que o Tarcísio é o primeiro da fila, e o Flávio fala a mesma coisa, largou na frente, tem uma largada maior, tá em primeiro. O Valdemar fala a mesmíssima coisa, com outras palavras, aí ele fala que não, então eu vou sair. O que aconteceu nesses dias? Aconteceu que o Bolsonaro percebeu: peraí, o plano envolve a prisão do próprio Bolsonaro. Você vai apoiar o Tarcísio, Bolsonaro, só que da cadeia. E se o Tarcísio não ganhar, e a chance do Tarcísio perder é gigantesca, se o Tarcísio não ganhar, você vai ficar enjaulado. E aí, o que acontece? Chega depois o Kassab dá uma entrevista para Miriam Leitão, olha só como todo o pessoal do Tarcísio ali. E o Kassab diz: olha, ele teve realmente tentativa de golpe de Estado em 2023. Teve sim. Lamento, mas teve. O Kassab, que é secretário do Tarcísio, que é o cara que quer ser apoiado pelo Bolsonaro. Para o Tarcísio ser apoiado pelo Bolsonaro, segundo o plano desse pessoal, o Bolsonaro tem que estar preso. Porque se o Bolsonaro não estiver preso, ele pode apoiar qualquer um. Porque o que o Bolsonaro fez nessa eleição? Como é que o Bolsonaro cavou a própria cova? O Bolsonaro começou a apoiar gente que não era do PL. O Bolsonaro começou lá no Paraná, lá em Curitiba, ele tá com a Cristina Graimel, e a Cristina Graimel, eu não sei, tanto do sobrenome de fascista, não interessa a pronúncia. Aí o que acontece? Sendo que o candidato do PL é o Pimentel, que tem vice do PL. Aí você fala: peraí, como é que você apoia uma candidata
contra um cara que é do seu próprio partido, que tem vice do seu partido. Peraí. Em São Paulo, o Bolsonaro deu um posicionamento meio assim, covarde. Ele ficou com medo de perder seguidores e de apoiar o Nunes. O Nunes que tem um vice que o próprio Bolsonaro escolheu e que é do PL. Você fala, pô, o cara tem um vice do seu partido que você escolheu e você não tá apoiando ele? Tá aí, não sei o que, no dia da eleição, de manhã, o Bolsonaro ainda disse que o Marçal é um cara inteligentíssimo. E que, e meio que diz, quem não quiser votar no Nunes não vota não. Quer dizer, pô, no dia da eleição você trai assim? E em várias outras cidades, o Bolsonaro não tá apoiando quem o PL tá apoiando. Então eles viram, pô, peraí. Aí chega em 2026, o plano é ele apoiar o Tarcísio. Chega um Marçal da vida, pode não ser o Pablo Marçal, pode estar preso. O Bolsonaro vai lá e na hora H ele muda? Não pode. O Tarcísio vai perder o governo de São Paulo, o Tarcísio que é o queridinho aí do PIB do Brasil, vai correr o risco do governo de São Paulo sair das mãos de quem eles querem. Minha opinião, a chance da esquerda em ganhar o governo de São Paulo é zero. Mas pode ser que seja alguém que eles não querem. O Tarcísio é alguém que a Faria Lima, a Rede Globo, tá assim, de mãos dadas. E aí o Tarcísio concorre lá e sem o apoio total do Bolsonaro, o Tarcísio perde, ele não tem chance nenhuma contra o Lula. A única chance do Tarcísio é ele pegar ali o centro, ele conseguir a parte do centrão, que é PL, Partido Progressista, aquele pessoal que é ligado a Faria Lima e tal, e conseguir todos os fascistas. Sem todos os fascistas, o Tarcísio não tem chance nenhuma contra o Lula. Então ficou um teatrinho aí. Ainda tá meio confuso, mas as coisas vão começar a se esclarecer nas próximas 2 ou 3 semanas, que é quando a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República vão começar a ir pra cima do Bolsonaro. Aí você vai ver o desespero bater mais forte. Aí você vai ver as brigas começarem e a gente vai ver se o Valdemar mantém aí o que ele tá fazendo. Se ele vai manter aí, vou tentar me descolar do Bolsonaro. Já, sabe qual é a próxima do teatrinho? O Valdemar vai pedir pra voltar a falar com o Bolsonaro de novo. Vai falar, não, mas eu tô brigando com ele. Tem que falar com ele pra eu poder fazer as pazes. Olha só, sou presidente do partido, não tem como. É isso. E vê que na fala do Valdemar, para tentar agradar o Bolsonaro, para ver se, olha, tô mandando um sinal, ele ainda falou, se não for o Tarcísio, poderia ser o Eduardo Bolsonaro, o candidato à presidência. Aham. Essa deve ser a que mais irritou o Bolsonaro, que ele sabe que a chance é zero. Peça aí sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!